Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Eu me chamo Gelli, vocês já me conhecem, faço parte da coordenação pedagógica da equipe de ATE do Instituto Mãe Terra. Essa é a nossa 6ª live, se não me engano, então eu quero que vocês todos sejam muito bem-vindos e que a gente possa ter um proveito como a gente tem tido nas outras, tá bom? Um beijo aí. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, sou Everaldo Júnior, sou técnico em agropecuária, faço parte também da equipe do Instituto Mãe Terra aí, assistência técnica e extensão rural. Boa tarde, meu nome é Priscila, minha formação é engenheira florestal, faço parte da equipe de assistência técnica do Mãe Terra e estamos aí para começar a nossa 6ª live. Então, nós vamos falar um pouquinho aí, da manipoeira. Para quem não conhece, a manipoeira é a água, da mandioca. Muitas vezes a gente consegue uma quantidade dela, através da produção da farinha, quando no momento de prensar a mandioca, ela libera aquele caldo, aquela água ali contendo o líquido que sai, que é conhecido como manipoeira, e hoje nós vamos falar um pouquinho dela. Aqui é uma fala da Embrapa, que eu gosto sempre da gente estar procurando novas informações e técnicas, em relação àquilo que a gente está utilizando na roça. Aí está escrito assim: cada vez mais produtores descobrem que a manipoeira é uma boa fonte de nutrientes para o solo no cultivo da mandioca, pois ela é rica em potássio, nitrogênio, magnésio, fósforo, cálcio e enxofre. Pode ser aplicada no solo ou direto na planta. É um adubo orgânico ecologicamente correto, é aproveitado no processo produtivo da mandioca. Então, assim, isso é um embasamento que a gente tem em relação àquilo que vem tendo sucesso, dela na agricultura, Aí está escrito para a cultura da mandioca, mas a gente já vem tendo resposta para muitas culturas, E a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização e o preparo. Por que eu falo preparo? É muito importante a gente estar lembrando que a manipoeira ela deve ser manipulada antes da utilização, porque o conteúdo da solução da manipoeira ele já não vem pronto para utilização. Ele tem substâncias que são nocivas, inclusive venenosas para a utilização imediata, Então, antes da utilização, a gente tem que se atentar bastante ao preparo. É uma substância muito rica, muito positiva, para estar sendo utilizada, mas a gente tem que se atentar bastante a essa questão do preparo. Sobre a utilização, a gente pode estar vendo resposta para o controle de pragas e doenças, na relação desse controle, principalmente daquelas doenças relacionadas ao solo e aquelas pragas relacionadas a fungos de folha e ácaros de folha. Mas também serve para várias outras. A questão da adubação, a manipoeira também é muito utilizada como adubação tanto para as fontes de nutrientes para o solo, quanto para a adubação foliar. E uma questão que está sendo muito estudada é a questão da alimentação, a complementação da alimentação animal através da água da manipoeira. Eu gosto de lembrar que para esse tipo de alimentação, a gente tem que antes fazer o processo de fermentação. No caso, é um processo que é anaeróbico, ele tem que ser feito com recipientes fechados e dentro de um prazo de aproximadamente 15 dias daquela fermentação, esse material vai estar podendo ser utilizado como complementação de alimentação animal. Então, é super interessante, A gente tem várias finalidades em relação à utilização da manipoeira e a gente pode estar vendo as vantagens disso. Aí nós vamos falar um pouquinho também sobre as receitas, Por que as receitas? Porque para cada uma finalidade que a gente for estar usando essa solução de manipoeira,
a gente vai estar utilizando ela numa concentração diferente, ou seja, cada uma vai ter uma receita. Por exemplo, a utilização da manipoeira como solução para o solo, a gente vai estar utilizando 1 litro daquele líquido, lembrando que ele tem uma variação, né, de acordo com a prensa, a quantidade de mandioca, como que é feito. Então é tudo uma média, mas a média é essa. 1 litro de manipoeira para 1 litro de água vai resultar em 2 litros de solução para utilização de adubação do solo. Então, o que seria? Seria a receita que a gente estaria usando, né, para a proporção na maioria daquelas adubações de solo. Para utilizar nas plantas, a gente estaria colocando uma proporção bem menor. Então, a gente tem que observar exatamente isso para não estar pegando aquele recurso, né, e ao invés de estar trazendo um benefício para a nossa cultura, está trazendo um prejuízo, porque a maneira de usar faz muita diferença nesse caso. Então, seria aí 1 litro para 6 litros de água. Então, um desenhozinho aí dá até para a gente ver o pote mais vazio, né? Representando que a quantidade é muito menor. Então, isso resultaria em 6 litros de solução, para a gente estar pulverizando aí como adubo foliar. Eu vou dar uma pincelada rápida, porque eu acho que a intenção maior é a gente trocar experiências em relação a isso e trocar ideias. Mas aí uma outra utilização importante, né, que a gente vê é para o controle de carrapatos, principalmente para bovinos. Utilizar da pulverização da solução de manipoeira. Então, seria 2 litros da água, da manipoeira, para 2 litros de água. E nesse caso é adicionado 1 litro de óleo vegetal para ajudar nessa dispersão e também na impregnação do produto no pelo, etc. Aí uma sugestão seria o óleo vegetal de mamona, que além de tudo ajuda nessa questão de repelir o inseto. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre outros exemplos de... Deixa eu tentar tirar isso. Outros exemplos de utilização daqui da manipoeira, que seria como, por exemplo, o controle de nematóides no solo. Devido à consistência que ela tem, que é o ácido cianídrico, que é forte e também nocivo para alguns tipos de insetos e nematóides, ela tem essa função nematicida, né? Que a gente sabe que muitas culturas aí sofrem com o ataque de nematóides, que ele influencia diretamente a produção. Que a gente vê muito é a banana, né? Que sofre com nematóide, a gente pode estar utilizando ele no controle. Aí tem um pouquinho sobre como utilizar, a frequência que utilizar, né? De 8 em 8 dias, a importância de revolver o solo, né? Em relação a depois da aplicação. Para citros, para abacate, para berinjela, para hortaliça. Então, é utilizado em diversas culturas, cada uma com a sua especificidade, né? De solução e de aplicação. E a ideia é essa, assim, que essa tecnologia, né, de controle sanitário, fitossanitário, seja difundida para a utilização correta e uma utilização consciente, né, desses recursos. Júnior? Quer fazer alguma consideração, falar alguma coisa? Não, só queria falar que é interessante a multi-utilização desse líquido, né? Que às vezes o agricultor joga fora e não sabe aí a riqueza que está jogando fora, né? E o incrível é que a maioria das comunidades tem uma farinheira, né? Tem isso aí jogado a céu aberto. Lembrando que isso também é um poluente, né? A gente libera ele a céu aberto. É um poluente que você pode estar utilizando aí para o benefício da sua propriedade, né? Controle de praga, de doença, até de carrapato. Às vezes o bicho está lá cheio de carrapato e você jogando fora a manipoeira. E é interessante isso aí. Só para complementar o que o Júnior falou sobre o descarte correto, quando a gente faz esse descarte, a gente acaba provocando a contaminação dos solos e se chegar até os rios, dos nossos rios. E com isso a gente acaba, às vezes, matando alguma espécie que a gente tem. Então, assim, a não utilização dele, também o descarte incorreto, acaba provocando um dano muito grande para a natureza. Então, assim, a gente pode ter ele
a nosso favor e a gente pode ter ele contra também. Então, vai depender da forma como a gente vai estar descartando. Então, assim, o correto é o quê? Que a gente possa utilizar como um fertilizante, como um adubo, ou mesmo como um controle de pragas. E se a gente não faz isso e descarta de qualquer maneira, a gente acaba contribuindo para a poluição do espaço que a gente vive. Eu também estava lendo que até para formiga, controla bem as formigas. E a grande parte da comunidade aí que a gente visita aí tem essa infestação de formiga às vezes, né? Que a gente pode estar aí resolvendo com a manipoeira que a gente joga fora aí. O controle de formiga também tem tido uma resposta muito boa, né? Ele é feito através coloca, né, a água de manipoeira, o líquido dentro do formigueiro e tampa o formigueiro. A liberação desse gás, né, durante a fermentação da manipoeira vai matar ali a colônia. Só complementar aqui um pouco. Tá ouvindo aí? Então, O descarte incorreto dessa água, no caso da manipoeira, a gente tem uma farinheira aqui e já matou 3 animais, porque no caso os animais beberam da água e então matou 3. Teve uma vez que matou 2 de vez. Então, um prejuízo grande. E é justamente isso que Gélia falou. Se você descarta incorreto, você tem prejuízo, né? E fora que onde ela passa, ela mata tudo, né? Verdade. E assim, poderia ser um benefício para o animal, né? Uma fonte de alimento para ele, se fosse feito corretamente, deixado 15 dias descansar, né? Seria aí uma alimentação para esse animal. Mas também falta de informação, acontece essas coisas. Mas agora, vocês vão estar ligados aí. Ele fala um ponto interessantíssimo aí, que é em relação a matar tudo que está perto ali, né? Que a gente vê que essa água que escorre, né? A gente entra num outro assunto que exatamente aquilo que a gente fala da substituição do Roundup, né? Que o Roundup, como todo mundo já conhece aí, né? Água de manipoeira nem todo mundo conhece, mas Roundup nunca vi assim, né? Tá mais difundida nessas famílias que tudo. Em relação a isso, porque a utilização, né? A não utilização dele faz com que haja exatamente isso, né? A morte dessas plantas que estão ali ao redor daquele local onde está sendo descartado inadequadamente. Então, a gente pode estar fazendo essa reciclagem da água, no sentido de pegar e redirecionar aquilo para áreas que a gente queira, de fato, estar matando ervas daninhas, utilizando como esse efeito de herbicida, né? Que a gente fala. Então, ao invés de estar utilizando aí o Roundup, né? Que a gente sabe que tem vários outros prejuízos e é nocivo de N formas, a gente poderia estar substituindo, utilizando exatamente essa água. No material... Pode falar, Gê. Então, no material que Priscila compartilhou com a gente, eu vi uma informação que eu também achei bem interessante. Eu fiquei um pouco sem áudio, então não sei se você chegou a citar, que é o uso da manipoeira também para o controle de carrapatos em animais, em bovinos. Eu não sei se você chegou a comentar, né? Eu acho que é uma mistura que faz com óleo de mamona. E eu achei bem interessante porque quase todo produtor acaba tendo, às vezes, um pouquinho de gado, ali criando mesmo, e às vezes lidar com carrapato é uma situação complicada para o agricultor. Às vezes ele precisa realmente estar entrando com algum tipo de veneno que acaba fazendo mal, tanto para o gado como também para a saúde do homem. Verdade. Eu só queria perguntar, quantos de vocês, além de Elisan, perceberam isso aí? Que tem, né, uma farinheira perto aí da comunidade, tem uma farinheira, perceberam isso? Eu tenho pouca coisa a comentar. Tenho pouca coisa a comentar, porque sou nova nessa área. Nunca ouvi dizer esse nome, manipoeira. Para mim isso é novidade. Estou aprendendo com vocês. Ótimo. Aprendendo cada dia. Água da mandioca. Ah, sim. Aquela mesma que eles tiram a goma, não é isso? A mesma? Descarta. Fala aí um pouquinho, Juliana. Eu um pouco atrasada, porque eu estava recolhendo algumas assinaturas. Na hora que eu lembrei,
Eu nem consegui ir para o escritório, fiquei em casa mesmo, passei e entrei em casa. Sim. Sim. Não, a água da manipura é isso aí que a gente acabou de comentar. É a água da mandioca, que depois que prensa, né? É descartada aí. Estão vendo? Sim. Que é descartado, que a gente pode utilizar aí. Que a gente pode estar utilizando aí como outros benefícios, né? Multi-uso aí na agricultura. Desde controle de praga até alimentação animal. Né? Fertilizante. Nossa, também, bom. adubo. Que bom. Nós vamos inaugurar uma nova farinheira aqui, nós vamos começar a trabalhar nisso. Com certeza. Isso aí. Ah, Como não sei Priscila falou, né? Pode falar, Priscila. Pode falar, se deixar falando sozinha. Então, como a Priscila falou aí no vídeo, né? Ela é rica em potássio, nitrogênio, fósforo, cálcio, enxofre. Todos esses nutrientes aí são importantes para as plantas, para crescimento, tanto para a reprodução delas, né? A reprodução do fruto. E aí a gente descarta isso aí, uma riqueza. Agora a gente vai, né, saber dar o destino correto aí, essa água. E não sei se a Anne chegou a tempo, mas você escutou o que a Elisão estava falando, é exatamente da utilização inadequada, né? Que é o descarte inadequado dessa água, né? Quando a gente tem a casa de farinha e deixa isso escorrer na lateral lá de qualquer jeito, a gente corre o risco, né, de estar contaminando rios e o solo ao redor, e ele tem a substância tóxica que pode envenenar os animais da região e as pessoas, né, e qualquer um que tenha o contato. Então é importante, tanto importante a reutilização para não acontecer isso, quanto importante para a gente estar aproveitando esse recurso, né? Porque se a gente tem técnicas de estar podendo utilizar ele como adubo, como carboticida, como herbicida, como adubo foliar, como alimentação de gado, como várias coisas, não tem o porquê da gente estar deixando esse descarte inadequado acontecer. Agora eu lembrei, quando eu era criança, na fazenda tinha uma farinheira e as galinhas que bebiam ficavam caindo das pernas. Era por causa disso, ficava caindo. Quando era farinheiro, ficava todas caindo. Não conseguia sair do lugar. É manipoeira. Exatamente isso. Ácido cianídrico. Um ácidozinho tóxico. Priscila? Oi? Deixa eu te falar, você falou no caso, ela serve para pulverização. Eu até vi o vídeo lá da União Baiana, eu até compartilhei no grupo que a gente tem do WhatsApp aqui, o pessoal até gostou. Aí você comentou que ela serve para outras plantas também. Qualquer tipo de planta você pode pulverizar usando a medida certa? Exatamente. Você já fez a pergunta e já se respondeu. Mas usando a dose certa, a gente pode estar utilizando em qualquer planta. O negócio é essa proporção, exatamente por isso, que a gente sabe que alguns cultivos, né, por exemplo, hortaliças, a gente pode aumentar 10 vezes mais a diluição quando a gente vai utilizar em plantas que a gente fala que tem essas glândulas que são estômatos que se abrem muito e se fecham ao longo do dia. Então, por exemplo, essas plantas que são mais melindrosas, de hortas, só estou lembrando um exemplo de horta agora, mas tem outras que a gente tem que diluir mais a proporção. É igual a medida, é na medida, né? Por exemplo, para controlar a formiga, você vai colocar aí ela pura. Você quer matar a formiga? Se você, por exemplo, a pulverização de plantas, a gente dilui aí, como você falou. Quanto mais, como é que fala? Mais sensível for a planta, mais água você vai diluir aí. Exatamente. Você entendeu? Aí, por exemplo, quando as plantas têm uma maior resistência, né, que a gente fala, às vezes, ou o cultivo está muito atacado, a gente pode estar adicionando um pouco mais, né, fazendo uma menor diluição, e também uma sugestão é estar utilizando um pouquinho de farinha de trigo, porque ela pode fazer o efeito de espalhante e
a aglutinação da solução, né? Então, ela facilita que ela fica espalhada nas folhas das plantas, né? Aquelas plantas que não forem muito sensíveis ou que são muito laváveis, a gente pode estar usando isso para ajudar a eficiência da manipoeira. Então, principalmente assim, para controle de ácaro e fungo nas folhas, ela tem esse gás, né, que libera, mesmo depois desse tempo de fermentação, ela ainda vai liberando em pequenas quantidades, né? Não vai ser nociva a planta mais, mas vai ser essa quantidade que vai fazer com que ela tenha um efeito, por exemplo, de controle de pragas de solo e controle de ácaro e fungo. Então, assim, é importante que esse produto fique também na superfície por um tempo. Não sei se deu para explicar bem. Certo. Em relação também ao controle para solos, né, exatamente isso, porque a solução mais concentrada, quando tiver um ataque um pouco mais nocivo em relação a algum tipo de fragilidade. Então, eu citei o exemplo do nematóide, porque eu acabei lendo alguns exemplos bem com sucessos em relação ao plantio de bananeira e algumas coisas assim, mas tem outras utilizações, assim, a depender da demanda e do plantio de vocês, a gente também pode dialogar e fazer outros experimentos em relação à quantidade e tudo. Essa utilização como carrapaticida, com o óleo vegetal de mamona também, parece que tem tido uma resposta bem positiva. E que nem Gelli estava falando, assim, desse problema que a gente tem em relação ao controle de carrapato, né, principalmente em boi, cabra. Aqui não tem muita cabra, mas é porque às vezes o agricultor ele não tem conhecimento de que o carrapaticida é um veneno específico, digo assim. Então, muitas vezes eu já vi agricultor utilizar outros tipos de insumo que não tem nada a ver com inseticida ou carrapaticida em bovino. Então, por exemplo, assim, herbicida, que é uma coisa que é para matar mato e, assim, dá uma destinação inadequada. Então, eu já vi, assim, carrapaticida como fala, assim, específico, muitas vezes eles não usam e ficam usando outras coisas que não são e que, além de tudo, não vai ter eficiência. Então, assim, às vezes, quando a gente leva uma solução simples para aquele problema, ele desperta o interesse e, às vezes, consegue solucionar. Porque é um problema que, às vezes, o agricultor não dá muita atenção. Só dá atenção quando já chegou um prejuízo, quando o animal já está debilitado. E, na verdade, a gente tem que pensar sempre no... como que fala? Antecipar o problema, né? Evitar que aquilo chegue num Prevenção. Exatamente. Obrigada, gente. Pensar nessa prevenção é mais fácil do que depois que já tiver descontrolado lá na frente a gente ficar contando. Então, aqui tem alguns sites da Embrapa. Depois eu vou passar para vocês o link, onde tem algumas receitas que dá para vocês utilizarem aí na propriedade de vocês. Certo. E assim, a maioria de vocês tem uma farinheira aí na comunidade, né? Um pouquinho. Aqui tem produção semanal aqui na aldeia, tem muita produção de farinha, são quatro locais que tem aqui na aldeia que produz farinha, e nenhum desses locais o pessoal coleta manipoeira. Eu comecei já a conversar com os agricultores sobre isso, lançar a ideia para que eles aos poucos vão interiorizando sobre isso. Um deles já falou que vai fazer o teste, experimentar, e eu estou aí na insistência. Aí, Priscila falou sobre a questão da adubação do solo. Eu comentei em uma das lives que a produção de feijão tinha dado ruim aqui, um mês atrás. Aí teve um técnico agrícola da FUNAI que pediu para eu enviar umas fotos das plantações de feijão do pessoal. Eu enviei algumas fotos e ele falou que pela aparência das plantas, provavelmente um dos critérios era a falta de nutrientes no solo. E aí eu lembrei da capina, do Roundup e tudo, a questão de manejo de solo. Aí você falou sobre usar a manipoeira para adubar.
Tem até essa primeira receita que foi colocada aqui, que é 1 litro de manipoeira para 1 litro de água. Essa adubação, nessa condição, seria o solo nu antes de plantar, ou poderia aplicar já com a planta no solo? Não seria agressivo no caso de já estar a planta para as raízes? Porque 1 litro de manipoeira para 1 litro de água, eu acho que ainda fica um tanto concentrado. Mas também no caso aqui, essa adubação seria a manipoeira já pegou, usou, tem que deixar um tempo para descansar. No caso de usar para adubar. Pronto, é que às vezes dá um atraso aqui, eu não sei se já terminou de falar ou não. Mas essa questão, pronto, eu vou tentar falar assim, um pouquinho, tem um pouco de diferença entre o efeito dela no solo em relação ao tempo. Por exemplo, isso deixar descansando 3 dias é importante para condicionar ela, por exemplo, e aumentar as quantidades de nitrogênio. No caso, com um solo que é mais degradado, a gente quer impulsionar esse crescimento que é o verde de folha, essas coisas. E outros nutrientes mais elaborados que a gente fala é para a construção do manejo de solo. Então, assim, que façam essa impulsionamento também da matéria orgânica, que é a que vai deixar disponíveis os nutrientes para as plantas. Então, assim, a indicação que a gente fala é essa proporção para restaurar mesmo o solo. Então, no caso de um plantio que já está instalado, o ideal é que a gente use nessa proporção, porém nas linhas. Quando o plantio não é espaçamento pré-estabelecido, não tem linhas de plantio, a gente faz uma diluição e aplica em área total. Então, assim, não sei se deu para ver também na tabelinha, mas a gente tem essa distinção, né? Então, por exemplo, se você já vai usar no seu plantio de feijão em área total, não é linha, a gente vai usar como possa ser nessa diluição numa aplicação menor, por exemplo, assim, a média é de 4 litros por metro quadrado. Aí você não vai estar usando essa quantidade toda, a gente vai estar usando uma quantidade um pouco menor, mesmo sendo nessa proporção. Então, nesse caso, o que a gente vai variar não é só a proporção da solução, mas também a quantidade que a gente está aplicando no solo. Não sei se eu consegui te responder, ou se eu confundi mais a sua cabeça, mas a ideia é essa, que a gente tenha duas frentes. Uma, assim, a gente vai controlar quanto está a proporção, né? Quanto está diluído aquilo que é a quantidade de nutriente, principalmente a quantidade de ácido hidrídrico. No caso da gente estar usando como herbicida, por exemplo. Então, assim, para a gente não matar isso que você falou, para não ser tóxico na sua planta. Então, se você vai usar na sua linha, a diluição é essa, mas a linha vai manter, né? Somente na linha entre os plantios, para não acontecer exatamente isso que você está falando, toxificar a sua linha produtiva. É porque ela tem 2 viés aí, né? Tanto no solo quanto nas folhas, foliar. É isso aí que precisa estar falando. Se a gente for aplicar essa aplicação aí, essa diluição aí, mais concentrada, precisa aplicar no solo. Não sei se deu para entender. Sim, sim, entendi. A minha dúvida. A vida do solo, Se eu poderia aplicar no solo. Depois se é um de solo plantado. nu, sem plantação, ou se é um solo. A planta está lá, eu vou colocar no solo, mas tem a planta e tem a raiz ali. Uhum. Ou se é sem planta, no solo, no preparo do solo para poder plantar depois. Então, aí exatamente, se você vai usar depois que já plantou, você vai aumentar a sua diluição. No caso, se o solo não tem nenhuma toxicidade, por exemplo, de ácaro, de fungo, de bactéria, porque essa concentração maior que a gente fala, e dos primeiros dias, né, que, tipo assim, acabou de tirar água, até os 3 primeiros dias é quando a gente fala que ela está concentrada, porque depois ela vai perdendo gás mesmo. Então, vai perdendo o efeito tóxico, como também vai ganhando qualidades nutritivas. Então, assim, até o 3º dia, você vai estar medindo o quanto você vai poder usar, por exemplo, se não tiver nada, estiver seco o solo, você pode jogar no primeiro dia sem diluir nada. Você não está matando nada, você só está matando ácaro, fungo e outras ervas daninhas. Agora, se você, por exemplo, já tem uma linha plantada, você vai dar preferência, né? Se você vai usar na linha, pode ser até esse 3º dia também. Na entrelinha, na linha não, na entrelinha.
de espaçamento, por exemplo, cacau, não tem problema você usar naquela diluição forte, porque as plantas estão longe. Você vai ter o efeito herbicida ali até o terceiro dia, por exemplo. Tirou hoje. Hoje, amanhã, depois, você vai estar usando para essa função. Passou do terceiro dia, aí ela já não vai ter essa característica tão tóxica. Então, a gente vai estar podendo diluir, né? E estar utilizando como outras fontes. Por exemplo, adubo, já não tem tanto esse problema de toxicidade com o solo e daí em diante. Aí, até o sétimo dia, ela ainda tem esse efeito positivo de adubação. A gente fala que depois disso ela já perdeu a maioria. Não é um negócio para você tirar, guardar e usar para daqui a um mês. Não, ela é nesse prazo de utilização também. Então, a ideia é isso. E a ideia é essa, assim, promover essas discussões para a gente conseguir depois, né, pautar e vocês começarem a utilizar, se interessarem. Tem como você mandar para a gente depois, postar para a gente esse material? Tem. Muito agradece. Só mais uma pergunta. No caso, ela... Pode falar. Isabela? Sim, porque ela é bem rica. Perfeito. Obrigada pela explicação. Aí você falou de aplicação no cacau e tem um agricultor aqui, eu estive com ele semana passada agora, e ele comprou um saco de 25 quilos de um sal lá para aplicar no cacau que estava tendo um ataque de vassoura de bruxa. Bom, eu não falo nada porque, na verdade, eu nunca vi isso, né? Não sei se é bom, se não é. E aí, como você falou do uso da manipoeira, que pode ser uma alternativa, eu acho. Mas eu também não sei, você pode até me falar sobre o uso do sal, se vocês souberem. Porque, realmente, isso eu nunca vi, não sei, não entendo. Viu? E se a manipoeira, e se eventualmente não for um bom uso, se for bom, ok. Se não for, como é que a gente poderia substituir o sal pela manipoeira? Eu não sei se esse é o sal que eu tô pensando, mas se for, eles usam para neutralizar, né? Essa questão da disseminação do fungo. Mas eu nunca vi resposta de eficiência. E tem um que eles usam na pulverização, que também eles pulverizam a planta toda, né? Dilui aquilo e pulveriza a planta como uma espécie de fungicida. Os dois vai ter o mesmo efeito e a manipoeira pode substituir, sim, isso, dependendo da quantidade, etc. Eu quero que eles façam a pergunta e dê tempo da gente responder também, mas a gente só tem 4 minutos. Então, Isabela, deixe já à vontade para depois a gente responder a sua pergunta e trazer para todo mundo também. A questão da solução aí, ela é concentrada, deu para ver, pelo que vocês falaram, que ela é bastante rica em nutrientes, e os nutrientes são caros, né, para você comprar e tal. Ela tem, assim, uma medida no caso, essa medida aí concentrada de 1 litro de água para 1 litro de solução, ela tem as quantidades de nutrientes já, assim, pré-estabelecidas, ou mais ou menos, pelo menos? Tem. Eu não trouxe aqui também para não delongar na explicação, mas a gente pode estar passando também para ver se a gente constrói nosso manualzinho de utilização da manipoeira para enviar para vocês também. Mas o que acontece? A proporção de nutrientes dela varia exatamente do primeiro até, por exemplo, o 15º dia, que é a fermentação final dela, que a gente fala que aí ela já está reduzida, que é quando ela pode ser utilizada na alimentação de bois, desde que armazenada de uma determinada maneira. Mas a ideia é essa, no primeiro dia tem uma concentração, contando que a concentração maior é do ácido cianídrico, que é o que tem o efeito tóxico e tudo. E ao decorrer dos 7 dias vai ter um pico maior, se eu não me engano, no terceiro dia, onde há maior disponibilidade de nutrientes, e depois cai um pouco. Mas existe sim, e essa tabelinha existe também, assim, a gente pode estar compartilhando com vocês. A manipoeira substitui o uso do calcário? Não. Tá. Então, depois, com mais tempo, eu prometo que a gente concilia isso. Mas acho que dá tempo de eu responder. Tem um minutinho só, já está todo mundo agradecido pela participação. A questão é que o uso do calcário faz a correção da acidez do solo, que é o tamponamento que existe em relação ao alumínio disponível. Alta quantidade de alumínio não deixa os nutrientes ficarem disponíveis para as plantas. O calcário corrige principalmente isso. A manipoeira, a gente está fazendo a complementação da adubação, adicionando novos nutrientes.
Então, assim, primeiro tem que estar pouco ácido para as plantas conseguirem comer os nutrientes. Então, a todos, muito obrigada. Valeu, galera. Tchau, Até mais. gente.